senhor presidente, que façamos a chamada do vereador no início e no final da sessão. Acho que isso vai ser muito bom, né, para essa casa, porque a crítica nas ruas é muito grande em relação ao vereador. Né? E aí tem um requerimento do vereador Maxwell, que fala sobre a alteração do horário da Câmara. Eu já me posiciono contra, porque certamente com a mudança do horário nós vamos trazer um prejuízo grande aqui para a tribuna cidadã. E aí, que bom que o vereador Marcel pode transformar o requerimento verbal em um requerimento por escrito, que façamos não só 2 sessões, mas uma terceira, quem sabe uma quarta. Afinal de contas, quando nós vamos às ruas pedir o voto, a gente sempre diz o seguinte: não serei vereador 24 horas. Né? Então, que o vereador poderia agilizar logo isso, certamente vou votar favorável, porque eu acho que isso é o papel do vereador, estar presente nas sessões. Né? E tem uma coisa que tem me chamado muita atenção, senhor presidente. Na semana passada, por exemplo, eu entrei numa repartição aqui da Câmara e alguém disse assim: olha, o auditor do Tribunal de Contas está na casa. Aí eu fui na prefeitura, a mesma coisa. Aí eu perguntei: será que é tão importante o auditor do Tribunal de Contas, tanto no órgão legislativo e no executivo? Porque quando a gente, nas contas da gestão passada, vereadores altamente conhecedor das questões jurídicas, deu explicações tão esfarrapadas que eu fiquei na dúvida. E aí aquela preocupação do servidor: olha, nós estamos muito preocupados, porque eles estão fazendo levantamento de tudo, né? Do que se comprou, do que se pagou, né? Porque se porventura a Câmara fizer alguma compra, efetuar o pagamento, e esse pagamento não estiver na contabilidade, certamente o presidente da casa vai responder. E aí, eu ouvi aqui alguns vereadores, cada relato que eu fiquei assim, impressionado. E quando a gente ouve isso de quem não tem o conhecimento, a gente até entende. Mas de pessoas que têm conhecimentos, que já foram gestores, né, que conhecem muito bem as questões jurídicas, falar de erros contábeis. Claro que todo problema vem seguido de um erro. Alguém comete um erro e alguém paga por esse erro. E aí, só para esclarecer, um desses pontos observados pelo Tribunal de Contas, certamente o gestor do passado terá que devolver acho que R$102 mil. Apenas uma observação, né, uma daqueles que foi apontado, vai ter que resolver. Agora eu pergunto: por quê? Não é? Então, acho que tem coisas que a gente precisa ter um entendimento, porque quem está lá do outro lado são pessoas que têm conhecimento. Hoje a gente não fala para pessoas totalmente leigas no assunto. Hoje você tem a internet, você tem os jornais, e aí fica a perguntar. Né? Espero que eu tenha certeza que pela qualidade dos profissionais que hoje que está à frente desses órgãos tão importantes aqui da Câmara, eu tenho a certeza de que certamente alguns erros apontados certamente serão corrigidos, porque a gente tem aqui alguns setores muito responsáveis e a preocupação que eles têm de fazer a coisa muito transparente. E até no momento muito importante é que a gente precisa transformar isso em projeto de lei. Não é? Já queria até pedir à mesa diretora, porque tudo que aconteceu aqui foi medida provisória. Né? Não teve assim um projeto de lei que definisse algumas ações da Câmara, por exemplo, alteração de salário, enfim. Né? Então, a gente precisa organizar, e não é que foi feito errado, mas que continua. Né? Então, que a partir desse momento, podemos fazer de forma que isso vai ficar, vai dar uma certa transparência, e aí certamente ninguém vai responder. Mas é isso, presidente. Então, terminando essa pauta, dizer também que o problema relacionado à minha pessoa e o comandante da guarda não é nada pessoal. Eu acho que a gente precisa, eu como líder do governo, como vereador, nós temos pontos positivos, pontos negativos, que certamente tem que ser apontado, principalmente aqui na casa. Eu vejo que a forma qual ele vem tratando aquela corporação
como muita ditadura. E aí aquela pergunta, né? A ditadura é democracia. Então você vive hoje numa total democracia que as pessoas sequer têm um direito de se expressar, de dizer aquilo que é contrário, né? E certamente se isso acontecer, aí vem as punições. Isso é o quê? Isso é democracia? Eu acho que isso é uma ditadura. Então, alguns conceitos precisam ser revistos. E é que bom que aquela corporação ela possa se encontrar e que eu vejo um grupo de servidores que tem se dedicado muito. Infelizmente, quando você não tem lá o principal responsável que acaba não compartilhando, né, os ideais dos servidores, isso acaba dando uma frustração e uma situação muito ruim. Então, eu espero que ele possa rever os conceitos e entender que ali não é um quartel-general. Ali não é o Forte Marechal Hermes, ali é uma corporação que precisa, que tem uma liderança que vai falar em favor não só daquela corporação, mas como dos munícipes. Então, que fica aqui a minha crítica ou a minha insatisfação por conta disso. Dizer também, o vereador Amaro Luiz não está presente, mas o trabalho que o vereador vem fazendo naquela comunidade do Lagomar. E aí uma coisa que me chama muita atenção, que quando nós começamos o mandato, havia aqui vários requerimentos, indicações, solicita ao seu governo que a pavimentação da rua tal, da travessa tal, isso não mais tem acontecido. Sabe por quê? Porque todas as travessas, todas as ruas estão sendo pavimentadas, colocando rede de esgoto, certamente a estação de tratamento vai acontecer, num futuro bem próximo. Isso se dá pela qualidade das obras que vem acontecendo no bairro Lagomar. E aí eu vejo que a importância do vereador Amaro Luiz, porque milita naquela região, não é de agora, já está lá há muitos anos, né, o investimento que ele fez naquela comunidade, porque acreditou, porque é difícil você ter uma comunidade que começa a crescer, né, na situação que começou o Lagomar, e ele acreditou e ele investiu, mas certamente ele vai poder colher bons resultados daquilo que está implementado lá. E aí, estive lá na secretaria responsável pela iluminação, e há uma demanda muito grande de 514 braços de luz lá para aquela comunidade, que ainda não foi resolvido porque estão num processo de licitação. E mais 500 que foram solicitados pela população. Então, às vezes, se faz uma solicitação para uma colocação de um braço de luz, certamente não será atendido por conta das licitações que ainda não foram solucionadas. E para finalizar, senhor presidente, falar de política nacional, a gente vê aí, a cada dia que passa, mais um escândalo do PT. Né? A gente teve lá o André Vargas, né? Uma pessoa, um cargo altamente importante na mesa diretora do Congresso, e agora, certamente, ao pedir licença, certamente ele será pressionado a renunciar para evitar um processo de cassação. E a gente viu também, acho que quem viu o Fantástico Domingo, pode ver lá um assessor, né, do tão badalado deputado federal Bittar, né? Aí se está envolvido ou não, mas não vou aqui afirmar, até porque eu acho que tem a participação de um assessor dele envolvido naquela situação de imóveis, né, no Rio de Janeiro. E aí a gente vê o quanto isso vem desgastando, né, a política nacional. E aí eu vejo algumas lideranças, algumas pessoas que defendem uma candidatura A, candidatura B, e quando começa a falar mal da candidatura de Pezão. Quer dizer, Pezão, vice-governador, que agora assumiu o cargo de governador. Como que você pode atribuir a um vice-governador uma atitude do governador? Eu acho que é muito pouco tempo, né, para se fazer uma avaliação. Eu acho que tem que esperar trabalhar, ver a trajetória do Pezão à frente da Secretaria de Obras, o quanto foi importante, né, e ver qual é a proposta que certamente eles terão para o Estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria que alguém pudesse desmentir a matéria do jornal O Dia,
que teve aqui a caravana do candidato do PT, Lindbergh, que está passando pelos estados, e que no jornal O Dia, né, segundo o jornal, isso não é fonte de informação, é um jornal, que diz que Lindbergh não criou uma sala de aula na cidade onde foi prefeito. Então a gente, cada um defende a sua candidatura, cada um tem os seus ideais, mas ao fazer uma crítica é preciso saber a quem está defendendo, para saber se tem argumentos que certamente vai sobrepor aquela candidatura. Isso é o que está acontecendo. Então, hoje eu vejo que a população está muito desmotivada quando se discute as questões políticas do nosso Estado, dada a falta de investimento, né, tanto desse como daquele. Aí eu lembro que quando o Garotinho saiu do governo do Estado, quem assumiu foi Benedita. Né? Inclusive estivemos aqui no Morro de Santana para inaugurar, então, o reservatório de água, que teria capacidade para 1 milhão de litros d'água. Então nunca houve investimento, né? Nem dos governos que passaram. Então, eu acho que é preciso que que faça uma reflexão ao fazer a crítica. Que hoje nós estamos falando para pessoas que têm um conhecimento, e têm lido, têm estudado, e têm acompanhado, né, através da internet, tudo aquilo que fizeram. Está ruim? Com certeza. Eu não vejo ninguém dizer, vou votar numa candidatura porque realmente esse fez um grande trabalho. Haja visto, né, a cada dia que se passa, né, todas as fontes de informações, de notícia, têm dado as informações, né, desse ou daquele partido, não poupando, né, um em detrimento de outro, mas todos os partidos estão sendo massacrados por conta da má gestão que estão fazendo, seja no Congresso Nacional, seja no Executivo, enfim. Então, só para fazer essa colocação e dizer que é preciso que se tenha cuidado ao fazer alguma crítica.